Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir. O Inter no Brasileirão é ridículo. E sem enrolações, sim, bora lá reagir. Inter no Brasileirão é ridículo. Eu concordo, mas o Inter largou o Brasileirão de mão. O Inter não tem time para três competições. Vou deixar o link do vídeo original do canal Legião Futebol Clube fixado aqui na descrição do vídeo. Vamos lá dar uma moral, se inscreve, deixa o like e comenta. Eu vim pelo corte do Johnny. Eu tenho pena do torcedor colorado que se dispôs a passar frio, muito frio, lá no estádio Beira-Rio, para assistir aquele bando de cretinos, de vagabundos, de vadios, vestindo a camiseta do Inter. Parecia que o Fluminense estava jogando em casa. O Fluminense não sofreu pressão nenhuma no primeiro tempo. O Inter foi um time que parecia estar jogando um amistoso e o Fluminense jogando realmente um campeonato. Time desinteressado. O que se salva no Inter hoje é Vitão e lá na frente o Wesley. Vitão e Fernando, para mim, se salva também. Alan Patrick, por mais que não tenha feito uma boa partida, o Alan Patrick é o diferencial do Inter. Ele é o extra classe. É o único jogador que está em outro patamar do Inter, é o Alan Patrick. Mas nem sempre vai jogar bem, né? o Wesley. O resto, e o goleiro então, falar o que do goleiro? Né? Falar o que do lateral esquerdo, Ramon? Falar o Inqualificável. que do Bruno Henrique que entra, parece que ele tem 80 anos, já entra cansado. Tem muito jogador ali que jogam com a corda esticada e o Inter escolhe sim jogos para jogar. Né? O lateral Aguirre só joga bem quando é jogo grande. Quando é jogo que de Campeonato Brasileiro não joga porra nenhuma. Esse Ramon, lateral esquerdo, qualquer um que tivesse na arquibancada e entrasse no lugar dele não ia fazer menos. O jogador é fraco demais, limitadíssimo, né? Mas não qualquer um que entrasse da arquibancada. Mas é muito fraco. Às vezes o jogador entra no time, tipo, o Aguirre também é fraco. Só que o Roger soube ajeitar o time, com o time ajeitado, um jogador médio, ele fica bom, né? Ramon talvez seja o caso. Não sei, talvez seja pior que o Aguirre, né? Tecnicamente dá pra ver que ele é fraco, limitado. Mas às vezes ainda o treinador consegue consertar, mas até agora não. Mas vai ser obrigado, porque agora tem ele, o Bernabé lesionou. Sabe, é muita falta de critério para jogar no Inter, sabe? Esse goleiro, não viram que não tinha talento para ser goleiro do Inter? Nossa, é muito ruim. Sim, eu fico com pena do torcedor colorado. E fora a ruindade, porque a ruindade a gente entende. A ruindade a gente entende. Pô, o cara é limitado, velho. Pô, o cara é realmente limitado, mas é esforçado. Pô, o cara tenta, tudo bem. Agora, vagabundagem. E tem as duas coisas no Inter, né? Tem a ruindade e a vagabundagem, que voltou, né? Voltou a vagabundagem no Inter. Ah, não acho que voltou a vagabundagem. Um time de futebol, dentro de uma temporada, ele tem altos e baixos. E é nítido que o Inter está no momento baixo. O Inter também está com muito azar. Agora lesionou o Bernabé, lateral esquerdo titular. E o Bruno Gomes, lateral direito titular, que era até volante, o Roger transformou em lateral. E para mim é o primeiro ou segundo melhor do Brasil. Só está atrás daquele Mateuzinho. A temporada que ele fez no passado, espetacular. Foi lá e se lesionou. Muita lesão por muscular, muito jogo, né? Muito jogo, não tem como. E o elenco do Inter, por mais seja um elenco bom em comparação com o geral assim do Brasil, se tu for comparar com os principal, que é Palmeiras e Flamengo, é um elenco curto, um elenco que falta peças, falta qualidade. Tem um bom time, o elenco até que é bom se tu comparar com outros times, mas se tu comparar com os dois melhores, o elenco fica atrás. Não tem como jogar três competições ao mesmo tempo. Tem que escolher a competição. O Brasileirão, para mim, só tem que fazer a tabela para não cair, porque o Inter não pode depositar as esperanças de ser campeão no Brasileirão. 2005, 2020 assaltaram o Inter na cara dura. Claro, tem que voltar a ganhar. Mas agora o Inter precisa de um título grande. Vai na Copa do Brasil ou vai na Libertadores. Que o mata-mata é muito mais fácil para quem não tem um elenco tão forte no mata-mata. É muito mais palpável.
Não creio que seja vagabundagem, está escolhendo que jogo jogar e o time vai ter altos e baixos. Claro, um ou outro jogador pode estar fazendo corpo mole, às vezes, entrando desligado, desatencioso. Teve um lance curioso é, no primeiro tempo, onde o Paixão, isso foi dito na TV, onde o Paulo Paixão pede para os caras fazer o aquecimento, e os caras meio que perguntando para o Paulo Paixão se precisava realmente fazer o aquecimento. Eles não queriam tirar o rabo da cadeira, da poltrona. Tava muito confortável, tava quentinho ali na poltrona, né? Com agasalho e tudo, só assistindo, sem se incomodar. Alan Patrick, o craque que aparece de vez em quando. Hoje, dois jogadores no. O Ricardo, ele é muito crítico, mas pelo menos ele é honesto no que ele pensa, sabe? Ele fala o que ele pensa, ele tem uma posição crítica, contundente, sabe? Mas é o que ele pensa. Mas às vezes ele é até demais, né? Pô, o Patrick tá louco. É o melhor 10 do Brasil, não tem. O Internacional são incontestáveis. É Vitão, a gente viu pela cara do Vitão que tá anojado desse time. O Vitão tá anojado desse time. Ele já falou. O Inter escolhe jogo para jogar, ele tem total razão. E se ele pular da barca, ele tá certo, tem mais que pular mesmo. O Roger só não cai hoje. O Roger não cai porque se classificou contra o Bahia. Porque, cara, se não se classificasse contra o Bahia, acho que terça-feira tem treino. Olha, posso estar muito enganado, mas terça-feira vai ter protesto lá no CT do Inter. Terça-feira tem protesto no CT do Inter. Posso estar muito enganado, mas vai ter faixa. Pode até ter protesto. O Roger ele erra às vezes bastante, mas, pô, ele é a melhor opção dos disponíveis. Olha o que ele fez com o Inter. A gente também tem que dar o crédito que ele fez no passado. Claro que esse ano o Inter, principalmente depois do Gauchão, decaiu. Mas tem que contar o físico, as lesões, né? É um todo. Não é só o Roger, sabe? Não tem uma opção melhor que o Roger nesse momento. O Roger é da aldeia, ele conhece a casa, meio de temporada. Se trocasse o Roger, ia ser loucura. Ia ser loucura se ele não classifica contra o Bahia, por exemplo. Daí vai para a Sul-Americana nos playoffs e troca o Roger e é loucura. Aí acabou a temporada. Vai ter protesto. Cara, o que tá salvando o Roger, o que tá salvando esses vagabundos, né, de não serem criticados com faixas, né, e a torcida tá lá na frente do CT, foi o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia salvou esse bando de vagabundos que escolhe jogo para jogar. Mas o Inter classificou em primeiro do grupo. Em primeiro do grupo. E o Inter tinha o grupo mais forte da Libertadores. E a Libertadores é a principal competição. A Libertadores é fundamental para o Inter. Classificou na Libertadores em primeiro, no grupo que tem Bahia, que é do grupo City, muito, muito investimento. Deve ter investido mais que o Inter na última janela, e nas últimas também, né? E também o Atlético Nacional, olha aquele time do Atlético Nacional, que lá é um dos candidatos a ser campeão. Que time do Atlético Nacional, hein? Só joga quando a coisa realmente aperta, e a coisa não é que vai apertar, a coisa já apertou. Um ponto da zona do rebaixamento é como estar na zona do rebaixamento. Não, não, eu discordo dele. É a mesma coisa que falar do Inter em 2022, quando o Inter foi para a semifinal da Libertadores e perdeu para o Fluminense, mas chegou na semifinal. Aqui no Rio Grande do Sul falavam que o Inter era candidato a cair, sem nunca ter o ano inteiro falando, o Inter é candidato ao rebaixamento, tá na zona. E nenhuma rodada o Inter ficou no rebaixamento. E já o Grêmio, aqui a imprensa gaúcha dizia que o Grêmio era candidato ao título brasileiro sem nunca ter sido líder. Sem nunca ter sido líder. E o Inter era candidato ao rebaixamento sem nunca ter ficado uma rodada na zona de rebaixamento. Claro, a situação ali é preocupante, um ponto, mas calma, começo do campeonato. Dá pra ver que o Inter tá escolhendo competição. E vai ter agora a janela do meio do ano, o Inter vai contratar muito, vai gastar dinheiro. Porque tá classificado para as oitavas da Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil. Agora é hora de investir forte para tentar ser campeão. O Inter já tinha mais ou menos esse plano aí, né? Não sabia que ia vender o Gabriel, vendeu no final do ano passado. O Amo contratou pouco, sem gastar muito, começo do ano.
Agora, no meio do ano, já classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Inter vai investir forte, pode ter certeza disso. E precisa. É como estar. E depois que cai ali, com a vontade desse bando de vadio de jogar o Campeonato Brasileiro, que eles já largaram de mão, e o Roger tem culpa nisso, porque o Roger largou também o brasileiro de mão e passou o recado pros cretinos. Olha, esquece brasileiro. Vamos tentar as Copas. Só que no brasileiro, a gente tá mal e a gente pode cair. Não pode cair nada, o time do Inter não cai, ganha duas, três seguidas aí já era, já tá lá no meio da tabela, lá em cima, já quase disputando o G4. A Mai tá no meio, no começo do campeonato. Claro, o campeonato vai bem rapidinho, quando tu vê já tá no fim, né? Mas não, o Inter não tem time pra cair, não tem possibilidades. O Inter pode cair no brasileiro. Não vai. Eu acho que terça-feira, não sei se o treino vai ser terça, vai ter protesto sim. Vai ter protesto lá. Não pode deixar esse bando de vagabundo sem pressão, não. Esse bando de vadio, do jeito que eles estão jogando aí, e o torcedor, cara, passar. É por isso que eu tenho cada vez mais me anojado do futebol. Cada vez eu tenho agarrado mais nojo de futebol. Porque nós, torcedores, nós somos apaixonados. Né? Nós levamos o futebol por um outro lado. Nós temos um ponto de vista diferente do futebol. Os caras veem só a grana, o cifrão. Eles veem o cifrão na frente deles. A gente vê o escudo do time, a gente vê a história do clube, a gente vê a paixão. Mas tô agarrando cada vez mais nojo de futebol. E o Inter tem cada cretino ali vestindo a camiseta, tem cada jogadorzinho, né? Tem cada jogadorzinho que, olha, se fosse jogar na Série B, os caras seriam reservas. Enfim, gente, o Inter do Campeonato Brasileiro é Cara, é uma crítico forte, hein? vergonha. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!